Oi, queridos amigos, seguidores do Bate-Papo com Amigos. Estamos aqui mais uma vez, sábado à tarde, nosso chá das 5, apesar que tem que ser chá gelado, porque hoje tá frio, tá quente pra caramba, né? Eu tenho o prazer hoje de anunciar que vamos fazer uma live com o nosso querido amigo Alan de Abreu, jornalista. Oi, Mané, que bom que você já está chegando. O Alan é jornalista, já trabalhou aqui em São José do Rio Preto, hoje trabalha na revista Piauí, como vocês devem ter visto o currículo dele na legenda, o currículo que dispensa qualquer comentário, não é mesmo? E agora estamos aguardando o Alan entrar. Essa live vai ficar disponível no meu IGTV e também no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Nosso amigo já entrou. Juliana, que gostoso você entrou. Alan, seja muito bem-vindo. Oi, Ana, boa tarde. Um prazer estar aqui falando contigo de novo. Tudo bem? Nossa, o prazer é meu imenso. Eu tô ótima, melhor ainda agora. Como que você tá? Tá me ouvindo Tudo bem? Tá bem, tudo estou lhe bem? ouvindo bem, eu lhe ouço bem. E você? Também tô te ouvindo perfeitamente. Que coisa Que bom. boa, Alan. Nossa, não chegava nunca esse sábado para a gente começar a conversar. Pois Um é, tema que né? muita gente me mandou comentários pelo direct. Já temos bastante seguidores aqui. Oi, Juliana, um prazer. Nossa, que delícia. Pensar em ser mestra de uma psicóloga como você é uma honra. E é isso aí, Alan. Temos aí um momento gostoso para a gente conversar, um assunto que está muito em voga, né? Fake news, jornalismo, mídia, né? Já é uma coisa que está aí para o povo, mas ultimamente está na boca do povo. E eu acho que ninguém melhor do que você, um jornalista ético, um jornalista experiente, uma pessoa que eu admiro muito, para falar sobre esse assunto comigo aqui nesse nosso momento, né? É um Que bom, eu prazer lhe e uma agradeço. honra. Agradeço mesmo. A honra é toda minha, Ana. É isso aí. A E honra é eu só toda vou minha. falar uma coisa. O Mané está assistindo a gente aqui, Alan. E quando eu fiz a live com ele disse para mim que ele gostava que eu fazia muita bagunça na aquática, né? Que eu fazia alegria. E eu queria lembrar aqui nesse momento como é que eu conheço você e a Simone, né? Então, Sim. foi do jeitinho, gente. Quem já viu a live do Mané vai lembrar. Foi do jeitinho que o Mané falou. Tava eu lá na esteira correndo, e aí a Simone entrou do meu lado na esteira e eu, oi. Começou daí e é uma amizade que dura mais de 6 anos já, né, A Alan? Simone tá E aqui, aí ó. eu, Vem cá, dá. Vem cá, ela tá com vergonha, mas deixa, dá um oi aqui. ai, sim, aí você viu? Contei sua história. Ai, que Legal, gostoso. legal. Pessoal, eu estou vendo a minha imagem aqui um pouco tremida, com certo delay. Você também está vendo esse delay aí? Como que tá a imagem? Tá bem? Para mim tá um pequeno delay, mas muito pouquinho, Ana. Não atrapalha em Então tá nada. bom. Ótimo. Então vamos começar. Eu gostaria que você se apresentasse e começasse a falar, porque temos muita coisa boa para ser dita, não é verdade? Pois é, então, bom, eu sou de Urupês, aqui na região de São José do Rio Preto, né? Sou nascido e me criei aqui também. E fui estudar fora, fui fazer jornalismo fora, em Londrina, já tem um tempo, né? Eu sou jornalista já tem 20 anos, vai fazer esse ano, vai completar 20 anos, vou completar 20 anos de profissão. E trabalhei já em vários lugares, né? Trabalhei em Rio Preto na maior parte da minha carreira, no Diário da Região, especialmente. E há quase 3 anos eu moro e trabalho no Rio de Janeiro, né? Na revista Piauí, que é um lugar onde eu me identifico muito, me realizo muito como jornalista e adoro. Né? E além disso, eu também sou o autor de livros e reportagens, né? Um deles sobre narcotráfico,
o Excelente. Cocaína, né? Que eu lancei há quase 4, já vai fazer 4 anos. Nossa, E o já. outro é o Delator sobre corrupção no futebol, né? E a família Ávila. E agora eu tô para lançar um outro, em março agora, devo lançar um outro sobre narcotráfico de novo. Volto ao Ai, métier. que ótimo. E Que é isso. ótimo. Eu coloquei no Stories, né? O pessoal que viu os meus Stories essa semana deve ter visto lá os dois livros, né? Eu tenho os dois. Um deles autografado. Agora, o Delator não foi lançado em Rio Preto, né, Alan? Então, eu não pude ter Pois o é. seu É. autógrafo aqui. A Mas minha não vai mãe que faltar está lendo. oportunidade, Ana. Ah, espero, espero. Vamos esperar essa pandemia Sim, passar e logo que vocês vierem ver a família, minha casa está sempre aberta para vocês. ótimo, a gente agradece. Então, tá joia. Pessoal que está entrando, eu agradeço muito a companhia de todos vocês, tá? Eu sinto um pouco a lentidão do vídeo, não sei o que está acontecendo, pode ser alguma coisa sobrecarregando o Instagram, mas hoje ainda está melhor que de sábado passado. Sábado passado eu precisei cancelar. Mas a Uhum. gente deixa a palavra com o Alan, ele vai falando, e de vez em quando eu dou um alô, mas a imagem dele está mais tranquila aí para nós. Tá, então, bom, Vamos. é interessante como esse assunto fake news ele entrou no debate público, né, Ana? Especialmente das eleições de 2018 para cá, né? Eu noto que isso ficou mais É. intenso. Claro que esse é um fenômeno decorrente diretamente das redes sociais e dos aplicativos de mensagens, né? A gente nunca se falava em fake news há 10 anos atrás, não se falava em fake news, não sabia nem o que era isso, né? Exato. Apesar de já ter internet, mas as redes sociais eram muito incipientes ainda e também os aplicativos, né? O WhatsApp estava entrando no Brasil, enfim. E agora, porque até então, qual que era a nossa realidade? A gente tinha uma concentração do poder de informação na mão de poucos, né? Eram poucos repassando mensagens para muitos, no caso a sociedade, né? E Aham. os veículos de comunicação eram que tinham esse poder, né? Você vai se lembrar quando tocava aquela musiquinha do plantão da Globo, né? Com aquela câmerazinha Sim, girando, as pessoas ficaram ex- desesperadas e iam todos para frente da televisão, porque era o momento em que sim, elas iam usufruir daquela informação. E se perdesse, perdeu, né? Acabou, não dava para voltar mais, né? Eu me lembro muito claramente disso, assim, na minha infância, na minha adolescência, né? E hoje isso não tem mais razão de ser, né? Tanto que a Globo acabou com o plantão dela, né? Aquela não tem musiquinha, mais. porque as pessoas se informam pela Exato. internet, né? As informações elas circulam, né, a todo momento e todo mundo tem a possibilidade de gerar informação, né? E isso, em parte, é bom, porque ele democratiza a informação, e as redes sociais hoje é um fenômeno parecido com a arena pública que a gente tinha desde lá da Grécia Antiga, né? Não vou ficar teorizando muito aqui, mas é, Sim, é, é uma grande arena onde se constrói o debate público. O problema é a qualidade desse debate, né? Porque o Umberto Eco, um escritor italiano, tinha uma frase bacana, ele falava que as redes sociais deram voz aos idiotas, né? Então tem gente muito inteligente, gente interessante no mundo, mas também tem os idiotas, né? sim, Isso empobrece, e aí essas pessoas, elas, além de empobrecerem o debate com distorções da realidade, elas também tiveram agora a capacidade de criar notícia, né? De inventar informação com um molde jornalístico. Elas sabem fazer isso, né? E aqui é interessante as é um pessoas ficarem perigo, né? atentas como é que se constrói fake news, né? Porque a minha vida inteira eu sou treinado a minha vida inteira para buscar a verdade, né? Eu não digo que eu vou Exatamente. encontrar essa verdade, porque esse é um conceito muito elástico e a verdade absoluta não se encontra em nenhuma nas ciências sociais, né? Em qualquer que seja ela, né? A filosofia, enfim. O jornalismo também, ele não tem a pretensão de encontrar a verdade, mas ele tem a pretensão de buscar a verdade. E isso confere ao jornalismo profissional credibilidade,
né? Nós temos ferramentas para buscar a notícia. Nós, a partir do momento que a gente recebe uma pauta, como a gente fala, que é uma pré-notícia, né? Nossos editores nos enviam pautas, ou nós mesmos nos deparamos com algo que possa ser notícia, a gente tem na nossa cabeça de jornalista toda já o passo a passo para confirmar aquela informação ou negar, né? E para democraticamente e eticamente ouvir sempre todos os lados envolvidos naquela notícia, porque uma notícia, via de regra, ela tem no mínimo dois lados. Então você tem que ter um compromisso de ouvir o outro lado, o lado acusado, né? Já que o jornalismo lida na maioria das vezes com informações sensíveis e que dizem respeito à reputação alheia, né, a gente tem que sempre ter o cuidado de ouvir essa pessoa, né, ter a defesa dela, né, ou pelo menos dar a oportunidade para ela se defender. Então, assim, não é um processo simples esse. Né, por exemplo, para você ter uma ideia, numa grande reportagem para Piauí, por exemplo, que tem textos muito longos, e narrativas longas, eu chego a ouvir 30 pessoas, eu já cheguei a ouvir 30 pessoas durante meses para produzir uma reportagem para Piauí. Porque aí, quando eu escrevo essa notícia, essa informação, demoro lá 1, 2 semanas só para escrever, porque o texto é muito grande, e o nosso compromisso é tão grande com a exatidão da informação que na revista a gente tem checadores da informação, né? Tem pessoas que eu entrego a minha reportagem para uma outra jornalista e além do texto eu entrego todos os documentos que eu usei para aquela reportagem e ela vai verificar no texto, ela vai passar um scanner no texto, vamos dizer assim, para verificar se há algum erro de informação no que eu escrevi. Né? Porque isso reduz muito a chance de algum erro na reportagem. Tudo isso eu estou falando aqui só para dizer da dificuldade que é você entregar um texto real, um texto baseado em fatos, para o público. Né? Claro que, em alguns casos, uma notícia mais quente, mais rápida, isso não acontece, não ouço 30 pessoas. Mas eu preciso ouvir algumas pessoas, isso vai me custar algumas horas de trabalho para apurar aquela informação e para escrever e publicar. Né? As pessoas têm que entender que isso não é um trabalho simples. Inclusive, as pessoas reclamam, às vezes, por que eu preciso pagar para ler a Folha de São Paulo? Porque o jornalismo tem que ser remunerado, as pessoas não dá para consumir de graça as informações. Tem gente por trás daquela notícia que precisa receber, precisa ser remunerado porque dá trabalho, né? Bom, esse é o ponto, né? Esse é o ponto do jornalismo profissional. O que a fake news faz? Ela cria uma informação, muitas vezes com um fiapo de realidade, né? Ela parte de uma informação que possa até ter uma chance de ser verdadeira, né? E distorce aquilo completamente, né? E constrói um texto, ouvindo pessoas que não existem, colocando aspas de pessoas que não existem, né? E uma característica da fake news, que é importante as pessoas notarem, é que ela sempre lida com a emoção das pessoas. Né? Você nunca vai ter uma fake news sobre a taxa de juros Selic, né? Porque isso as pessoas não entendem disso, também não entendo muito, e isso não mexe com o emocional das pessoas, certo? Você nunca vai ver. Agora você vai ver uma fake news, por exemplo, sobre um aborto que a Angélica, a mulher do Luciano Huck, fez. Sabe assim? Porque isso gera comoção nas pessoas. Isso gera reações de amor e ódio. E compele as pessoas a compartilhar aquela informação, que é tudo que o autor da fake news quer. Né? Tudo que ele quer é isso, ele quer ser compartilhado. Né? E o WhatsApp é uma ferramenta perfeita para essa indústria da fake news, né? Porque você consegue compartilhar recentemente o WhatsApp até reduziu um pouco a possibilidade de você compartilhar muito uma informação, né? Mas ainda é possível fazer isso, né? E o Zap, né? O famoso Zap News,
O Zap News É, é um perigo, né? É um perigo. A gente tem visto isso agora nesse contexto de Covid, vacinação, né? O que se sim. divulga de mentira só para assustar as pessoas e informar as pessoas erradamente é uma coisa absurda, assim, é revoltante isso, né? Revoltante. As pessoas têm que ter preparo, assim, o mínimo de preparo intelectual para desconfiar daquela informação, né? Viu aquela informação? Checa num site que confia, né? Checa nos sites de informação oficiais, né? Essa história de ficar falando Foice de São Paulo e Globo Lixo, isso não leva a lugar nenhum. Aquilo, por mais que eventualmente esses órgãos de imprensa tenham as suas ideologias, mas no geral são órgãos de informação que são sérios, né? Então é importante as pessoas saberem disso, não caírem nessa cilada de achar que o mundo conspira contra mim e só o Zap é que vai me Sim. fornecer informação importante e verdadeira. Não, é o contrário disso, né? O Zap ele quer te manipular, né? Ele quer fazer com que você Perfeito. seja um cidadão pela metade. Desculpa falar muito assim, tá? Porque eu fico meio Não, indignado com isso. mas está ótimo. Mas a gente nunca deve calar a indignação pela coisa errada, né? Nós temos que nos indignar, Alan. Nós temos que nos indignar com a Sim, injustiça, com a coisa errada, com a fake news, que ela é perigosíssima, né? sim, Eu sou a sim. chata dos grupos, porque você falou que a gente só consegue divulgar para cinco pessoas. Na verdade, eu tenho um grupo que tem 115 pessoas. Pois é. Cada, cada uma dessas centenas de pessoas, se elas quiserem divulgar sem buscar a fonte da notícia, né, elas vão divulgar. Então, por mais que seja limitado, são grupos, né, grupos de 10, de 20, de Sim, 30. sim. Exato, E imagina esse isso prazer replicado para mórbido, o né? Brasil inteiro, né? É uma rede imensa, É, não é? sim, É exato. incrível isso, assim. E tem gente que ganha dinheiro com isso. Quer dizer, a pessoa É, tem dois objetivos. É ganhar dinheiro, porque existe o tal do algoritmo, né? isso. No Google, especialmente no Google, no Facebook também, que remunera conforme os cliques, né? A audiência que é medida em cliques, né? E likes, etc. Então, como essas fake news geram emoções, né? Ou seja, né? Enfim, descobriram que o filho do Silvio Santos é traficante, essas coisas, né? Que fake news é assim, né? Sim, A pessoa que criou isso, ela ganha muito dinheiro em cima disso. Assim. Eu me lembro de uma reportagem interessante na Folha de São Paulo que investigou um pseudo-jornalista do interior de Minas e ele ganhava horrores de dinheiro construindo fake news, assim, e na cara dura, né? Eu, inclusive, acho que o Brasil é muito leniente com isso, devia ter punição legal para quem propositadamente criasse fake news. Eu sei que essa é uma questão, é uma discussão interessante e ela não é uma discussão tão simples, né? Você estabelecer o que é verdade, o que é mentira, mas eu acho que a legislação brasileira podia ser um pouco mais incisiva para punir casos clássicos de que a pessoa teve claro. intenção de manipular o debate público, sabe? Uhum. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que isso daí é uma coisa interessante para os advogados que venham a assistir, né, a nossa live. Muitas pessoas não conseguem assistir nesse horário. Um amigo meu mesmo falou que agora ele tem que sair com os cachorros e as crianças. E, infelizmente, ele vai ter que assistir depois porque ele gostaria de fazer perguntas, né? Mas ele Uhum. vai assistir depois. Então, assim, muitas pessoas, né, gostariam de saber, inclusive isso, a respeito dessa legislação contra essa notícia. E você falou uma coisa importante, que eu vou só fazer um adendozinho da questão da Sim. psicologia, né, Alan? Porque você falou da emoção. E o Exato, é interessante. Eu queria te perguntar isso, inclusive, porque aí um conceito que você domina muito melhor que eu. Você deve ter observado isso já, né, Ana? Exatamente. As fake news sempre geram emoção, né? Você nunca vai ver fake news de assuntos
frios, né? Como a taxa Exatamente. Selic, que nem eu falei, né? Exato, né? E que teve uma época que eu estudava muito mercado financeiro e que para mim era muito importante saber como que estava a taxa Ah, Selic. sim, sim, sim. Mas normalmente é o que você falou, ela não causa emoção, a não ser nas pessoas que costumam investir principalmente em renda fixa, né? Mas Sim, é engraçado como que realmente faz a cabeça das pessoas o terrorismo, né? O sim, prazer mórbido por uma notícia ruim, seja do Papa, seja do sim. presidente, seja do prefeito, seja do Uhum. jornalista, né? Seja como você falou da vacina. Nossa, vacina, quando você aplica, cai o braço, né? E aí É, vira todo mundo vai jacaré, né? É, vira jacaré. Então as pessoas, essa história de jacaré, assim, eu recebi tantos memes essa semana que só assim, assim, é rindo para não maravilhoso, né? chorar, né? É, É não vejo a maravilhoso. hora de virar o jacaré. Meu braço já tá assim, ó, camisetinha Sim. prontinha para virar jacaré. Mas, enfim, e eu acho muito interessante esse prazer mórbido das pessoas gostarem, parece que, de causar a comoção no outro, porque quem cria tem um objetivo que ele é totalmente diferente, né? Totalmente diferente daquele que o inocente útil tem de passar essa Sim, notícia. E como eu estava sim, começando a dizer, exatamente. eu sou a chata dos grupos, porque sempre que eu vejo uma notícia, principalmente notícia que eu não vejo que tem ali o logo da empresa, né? E mesmo quando Sim, tem, eu dou uma clicada e tudo mais para saber se. Ou então eu lanço no Google para testar isso daí, né? Então, uhum, eu sou aquela pessoa mesmo que chega e fala: olha, isso é fake news. E é muito uhum. importante a gente fazer isso. E eu tenho até uma pergunta que eu acho que para nós leigos é muito importante. Os sites que mostram para a gente as fake news, como aquele o Ax, né, o Ax.com, você tem uma dica para dar para que a gente não seja inocente e útil nas mãos desses criminosos, Alan? Um site muito interessante que é o pioneiro, inclusive, no Brasil de fact-checking, né? Que é a checagem de fatos. É o Uhum, eu vou Lupa, até é o escrever. Lupa, é a Lupa, chama Lupa. Ah, Eu não me legal. recordo exatamente o endereço, mas é só jogar no Google Lupa, Agência Lupa, Sim, que você facilmente vai encontrar lá. É um trabalho muito sério, muito bem feito e que costuma desmascarar todas essas fake news aí, né? Pelo menos as que mais reverberam, né? Na sim. sociedade, né? Esse é um Eu vou site que eu colocar aqui. recomendo. Tem outros, mas esse é o principal, assim, eu acho, do Brasil hoje, Agência Lupa. Ótimo. Já está aí, É, pessoal. Anotem que eu já escrevi aqui. Site para verificar se a notícia é fake. Agência Lupa. Lupa, isso. Lupa, Uhum. exatamente. Pois é, mas essa questão da emoção é bem interessante, assim, né? E as pessoas não têm muito treinamento. Eu acho que é uma coisa que até o brasileiro, o governo, se o nosso governo fosse mais sério, né? Não é o caso, mas é uma questão de educação também, essa questão da fake news. Eu acho que desde as crianças na escola nesses tempos, elas já deveriam também ser educadas a distinguir o que é fake news, o que é notícia real, sabe? Porque isso é Ótimo. cidadania, né? A cidadania envolve você ter. O jornalismo existe para isso, né? Você precisa ter informação para conduzir a sua vida, né? Você tem que ter uma informação de qualidade para, a partir dela, você conduzir a sua vida, para você saber em quem você vota, para você, enfim, tomar decisões de investimento, uma série de questões, né? Então, eu acho que a Exatamente. escola é falha nisso, eu acho. E eu falo desde o ensino fundamental, o comecinho da alfabetização, assim, logo depois da alfabetização, a criança já tinha que ser exposta a esse problema, sabe? Para saber identificar isso, porque eu noto, Ana, que o consumo de fake news está muito ligado à falta de capacidade da pessoa de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Isso. Se você tem o um mínimo de noção, escolaridade e formação, você não vai cair naquilo. Mas o povão cai nisso, de uma maneira assim, Exato. absurdamente fácil. É algo que é incrível, assim. Eu fico bobo de ver, né? Uhum. Então, eu acho que isso está muito ligado à má formação educacional, que no Brasil é horrível, né?
educação de um modo geral, né, no Brasil. E eu acho que é uma questão que a educação tinha que ver com mais atenção, Temos. sabe? Os educadores tinham que pensar mais nisso do que pensam hoje. Claro que tem outras Eu acho prioridades que com nós pandemia, mas todos. é, Não, todos nós, né? Todos nós que informamos conteúdo, por exemplo, nos canais, né? A gente transmite, como agora estou sim, transmitindo uma verdade aqui, né? Então a sim, gente está fazendo essa educação das pessoas que nos ouvem, das pessoas que nos escutam, das pessoas que nos leem, né? Então somos educadores. Todo formador de conteúdo, todo youtuber, todo influencer, ele é um exato, educador, os pais, né? Você tem uma criança, ensine a ele o que é um veículo de comunicação real, como você falou, né? Que as pessoas exato. pagam para ler aquela notícia, porque o cara vai atrás, ele viaja, ele busca, ele às vezes, né, Alan? Eu lembro quantas vezes eu conversava com você e a Simone, o medo que eu tinha, que eu falava, Simone, como você dá conta, né? Olha só as coisas que o Alan escreve, olha só onde ele vai apurar a notícia, né? Eu morria de medo quando nós nos víamos sempre. Então, quer dizer, o risco de morte, às vezes, o risco de ameaças que o jornalista sofre. Então, acho que a gente, como pais, temos também que ensinar os jovens e os adolescentes a serem críticos, a saberem onde que se forma a verdadeira notícia e como buscar a verdadeira notícia e exigir isso também das escolas, né? A gente tem que fazer o nosso papelzinho aqui, pequenininho, porque o nosso, Exato, nosso quadradinho vai longe, né? exato, exatamente. E sempre checar a origem, né? Achou alguma. Porque a fake news ela tem sempre tem um quê de. Como ela lida com a emoção, ela tem sempre um quê de absurdo, assim. Então, as pessoas têm que ter um senso de desconfiar daquilo, né? E como eu falei, sempre procurar confrontar com os sites oficiais, sites de informação conhecidos, né? Facilmente, com um clique você desmente aquilo, né? Hoje é muito simples, Simples. né, de se fazer isso, assim. E antes, inclusive, de compartilhar essa informação, né? Porque às vezes a pessoa lê, já acha aquilo legal e compartilha no grupo, e aí, isso é o que nunca se deve fazer, né? É. A gente, E, nas é, é, eleições agora, as fake news até elas sobem, né? Porque, claro, é um momento de decisão da sociedade, né? A pessoa tem que votar, e então os interesses políticos entram na jogada, e aí as fake news começam, né, ficam intensas, assim, é incrível. E é fácil, porque muitas vezes as pessoas elas têm preguiça de checarem, preguiça de buscar. Hoje é tão fácil você ver o histórico político de um candidato na internet. Antigamente era difícil você pegar ali 3, 4, 5, 10 anos de histórico daquele político, né? Como que você ia pegar na sua cidade 10 jornais, do seu estado 10 jornais, 10 anos, né? Agora não, agora você coloca lá o nome, Joaquim da Silva Sim, Nathaniel, né? Vai sair sim, tudo, né? Vai sim, sair é a tudo altura de sobre um clique, né? É muito simples mesmo, né? O acesso à informação, ele nunca foi tão fácil, né? Mas as pessoas também isso. não têm muita, às vezes não sabem lidar com essa facilidade, né? Não sabem Uhum, fazer bom uso disso, né? uhum. Olha, tem bastante gente entrando. Cecília Dionísio, é um prazer tê-la conosco, né? Cecília, tudo bem? É um prazer ter você com a gente aqui, também uma jornalista, né? Carlos Alberto, enfim, eu vi muita gente, Paixão Clau, Liliana, né? Todo mundo aqui, meu marido Fernando, Aguinaldo, meu irmão Lúcio, né? Já ouviu falar muito de vocês também. É um prazer ter todos vocês aqui nessa primeira meia hora da nossa live, que está muito elucidativa, uma live com certeza muito inteligente, né? Então, vamos continuando aqui. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos assistindo. E se tiverem vontade, dá um cliquezinho no aviãozinho lá e manda para o seu amigo do Instagram, que vale a pena. Mas vai ficar disponível depois no YouTube e no IGTV da gente também. Vamos Ótimo. Se as pessoas, continuando aqui. inclusive, eu não sei se você trabalha com isso, mas se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta também pelos comentários aqui, estou à Sim, disposição também. com certeza, viu, É, pessoal? Vocês que tiverem dúvidas, podem fazer perguntas aqui ao vivo para o Alan, que ele está disponível, né? Verdade. Eu não falei no começo, mas é sempre bom o pessoal perguntar, comentar alguma coisa. pois é. Então, assim, realmente, assim, como você falou, o trabalho do jornalista, ele não é um trabalho tão simples, né?
pessoas às vezes também não entendem muito. As pessoas veem o jornalista hoje, ele é muito atacado, né? Nesse contexto político que a gente vive, Muito. muito atacado, porque as pessoas também não entendem, assim, acham que o jornalista é manipulador e tal. Claro que há maus profissionais, né? Como em qualquer setor há, né? Eles existem, mas assim, no geral, há jornalistas muito sérios no Brasil, né? Uhum. E é importante a gente conhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, né? Porque assim, o jornalista é uma profissão que envolve, como você falou, alguns riscos, dependendo do setor que você cobre, né? Você pode estar suscetível a sofrer ameaças, né? Isso. Ataques mesmo em rede social, né? A gente viu no ano passado jornalistas mulheres, principalmente jornalistas mulheres, muito atacadas, né? Nossa, No ano um passado, absurdo. isso é muito grave, muito grave. E a gente tem que sempre defender esses profissionais, porque pelo menos eu conheço o trabalho dessas jornalistas e É, acompanho de perto e posso dizer com toda certeza que é um trabalho muito sério. Mas aqui o contexto que a gente vive é um contexto muito difícil, né? Embora haja pessoas que entendam a nossa profissão, há também pessoas que não entendem, né? Enfim, e ficam falando, aproveitando, por exemplo, links ao vivo da Globo para falar, Globo lixo e tal. É um esquema até. No Rio a gente viu isso no ano passado, é um esquema até concatenado, é um esquema organizado para ah, deturpar é? a imprensa. Pois é. Olha só. Os chamados guardiões do Crivella lá eu falo lá no Rio porque eu estou no interior de São Paulo agora, né? Uhum. Mas os funcionários da prefeitura, eles tinham a função de irem nas frentes dos postos de saúde, onde eram comuns haverem os links ao vivo da Globo, para ficar gritando contra a Globo, impedir que o repórter entrevistasse algum paciente. E a Globo Uhum. mostrou que isso era uma ação orquestrada, em grupo de WhatsApp, sabe? Funcionários, Olha inclusive o só. próprio Crivella estava nesses grupos, né? Eles se organizavam para fazer um esquema de plantão nos É, postos de saúde do Rio. É uma questão muito olha séria só. essa, né? Muito É séria. E muito assim, também sério. falta do que fazer, né? Porque ele é funcionário público, ele recebe para trabalhar efetivamente. Aquilo lá ele não estava trabalhando, né? Ele estava pentelhando o jornalista que estava fazendo só o trabalho dele, enfim. Porque Exato. problemas tem em todo lugar, né? Enfim. E o É, bom político, inclusive, ele tem a consciência de que o jornalista não é nada pessoal. Dificilmente é uma crítica, é algo pessoal, né? É a função do uhum. jornalismo fiscalizar o poder público, é a essência do jornalismo. A gente tem isso como né, um princípio de número um, assim. Nós somos Necessário, Alan. treinados para isso. Pode Uhum. falar. Você com certeza tem mais exemplos do que eu, né? Com a sua cultura e tudo mais, a respeito de políticos da história que inclusive tinham a imprensa falada, escrita, né, e televisiva também, como que eu vou dizer, como fiel da balança, porque ele dizia que a atenção que os jornalistas tinham fora do ambiente da política que ele estava e que faziam intermediação do povo com a política, e que então ele Uhum. tinha como fiel da balança das atitudes dele os jornalistas, né? Eu quero que você faça comente alguma coisa desse sentido, Alan. Só vou colocar aqui que eu achei muito bacana, Sueli. Nossa, estou muito honrada da Sueli estar aqui. Nossa audiência está aumentando cada vez mais. Então, a Sueli está confirmando. Sueli também é psicóloga, né? Também uma educadora de Instagram, trabalha com crianças e ela está dizendo, né? Não compartilhar sem confirmar a informação é muito importante. Recebo de pessoas estudadas. Isso é muito importante. Tem gente que é É, muito estudada, né? E que manda e compartilha. exatamente. Sou como a Ana, Exatamente. coloco no grupo que é fake, né? Nossa querida Priscila Silveira, que tem um trabalho maravilhoso aqui em Rio Preto com crianças, né? Boa tarde, né? E vamos ver aqui, Luege, seja bem-vinda. É muito bacana. Então,
voltando a isso que a gente estava falando, né? Da política, do jornalismo, da importância da Uhum. gente ter alguém. Pois é, o jornalismo ele só existe na democracia, né, em contexto democrático. Tanto que qualquer ditadura, um dos primeiros atos da ditadura é decretar censura, né, porque, claro, não quer ser criticado, isso é comum em todo ditador, né, não aceitar a crítica por parte da mídia e, portanto, apelar para a censura. Aconteceu isso no regime militar brasileiro, né, na ditadura do Getúlio Vargas, antes, né, nos anos 30. Essa é uma característica que é comum em todas as ditaduras pelo mundo, né? A imprensa é sempre cerceada, porque eles não toleram a crítica, né? E a crítica é muito importante. As pessoas têm que saber isso. A crítica a quem está no poder é muito importante. Né? A crítica, claro, a crítica bem feita, a crítica embasada em fatos, em dados, em números. É importante para as pessoas saberem, as pessoas vigiarem o poder. As pessoas têm que ter essa compreensão sociológica, né? As pessoas Sim, precisam vigiar o poder, né? isso. Sempre, independente de quem esteja no poder, ele precisa ser vigiado, porque é um controle, é um contrapeso, né? É, e os Estados Unidos ensinaram isso para o mundo, inclusive, né? Embora tenha passado por momentos meio difíceis lá com o Trump, né? Mas de um modo geral, a democracia americana funciona porque o jornalismo lá é muito Muito valorizado, forte. né? De uma maneira geral, né? Uhum. Sim, é Isso aí, verdade. eu acho isso importante. Eu acho que todos nós temos que ter, não os haters, né? Mas eu acho que quando uma pessoa nos questiona, ela torna a gente mais capaz de pensar ainda. Então, eu acho Sim. que quando um político, uma figura pública, quando alguma coisa que ela disse é colocada em xeque, é interessante também, porque a gente cresce. Se você faz uma Uhum. crítica a um post meu, é importante que eu vá verificar o que será que eu coloquei, né? Como psicoterapeuta, a gente sabe que a avaliação e reavaliação constantes no nosso trabalho é muito importante. Por quê? Porque sou eu com o meu cliente. Então, o índice de erro, ele pode ser menos percebido, né? Então, Exato. quando a gente tem alguém que nos ajuda, é muito importante, né? Exato. Isso que eu também é uma questão que você colocou que é interessante. O jornalismo ele não está imune a erro. Nós erramos, né? Porque e quanto mais rápido é o trabalho que nós temos que ter para propiciar a notícia para o público, mais suscetível a erros nós estamos, né? Só que quando o jornalista erra, ele tem que obrigatoriamente reconhecer o erro, e ele reconhece, né? O jornalismo profissional tem lá, em todos os jornais tem a seção de erramos lá, né? Com os erros das edições passadas, ou mesmo, muita gente deve ter visto o William Bonner dar um erramos ao vivo, né? De uma notícia que ele acabou de dar, né? É Porque notou verdade. alguma incorreção lá, né? E é um dever profissional do jornalista esse, né? E a gente encara isso de uma maneira muito séria. A gente nunca omite erros que a gente comete, e cometemos muitos erros, né? Muitos, muito tempo todo, né? Mas o erro é válido desde que você tenha a intenção de acertar, né? Uhum. Nunca de manipular o debate público, enfim. Há mau jornalista também que manipula, óbvio que há maus jornalistas, né? Mas, no geral, isso não existe, né? Essa Mas em intenção todas as dessa... profissões, né, Alan, é interessante a gente ver que existem psicólogos bons e psicólogos ruins, jornalistas, médicos, fonoaudiólogos, né, Sim. professores bons e ruins, em todos os Uhum. ramos, né? Então a gente tem que ver, quando eu falei a respeito da vigilância, eu não estava falando da vigilância dos jornalistas, mas a vigilância que o jornalista faz, né, das pessoas que estão participando, né, Uhum. do poder, ou daquela mesa redonda e assim por diante, né? E Sim. eu gosto, quando eu assisto, por exemplo, ontem eu assisti ao vivo, coisa que é difícil pelo horário, a questão nossa da cor, né, da gente ter ficado no laranja e a partir das 20 horas no Uhum. vermelho, como que foi o estado e tudo mais.
Tem gente que, a hora que começa as perguntas, vai embora. E eu fico ávida para participar das perguntas, porque eu acho que é na pergunta que a coisa bate, né? Então, quando o Sim, jornalista pergunta, é uma área, assim, eu não tenho pai e mãe jornalistas, mas meus pais são comunicadores. Você deve lembrar que eu já contei a sim, história do meu pai, né? sim. Que ele sempre fez programa de televisão. Inclusive, Uhum, sim, durante quase um ano, eu participei da montagem desse programa dele através de aham, leitura dos jornais mesmo, né? sim. Então, eu gosto muito dessa área jornalística, principalmente da pesquisa jornalística, eu acho brilhante, por isso que eu li aqui o seu primeiro livro, assim, eu li realmente muito rápido, foi muito gostoso, porque eu achava aquilo Ah, que bom. brilhante. E era apavorante ao mesmo tempo, né? Ouvir falar de uma pessoa, de um rapaz que tinha sido mula para o exterior, lá no Oriente, e que ele saiu aqui, da zona norte de São José do Rio Preto. Então, mexia com a gente, né? A Sim, mesma, sim, sim, mesma história de todas sim. as notícias. Então, eu acho que é uma coisa muito bonita. Então, eu gosto dessa questão. Eu gosto do jornalista quando ele pergunta, quando ele leva o profissional que está sendo, seja um político, seja um médico, seja quem for, que esteja ali dizendo alguma coisa, né? Uhum, sim, sim. Pois tem uma frase interessante que o jornalista é especialista em assuntos gerais, né? Ele não sabe muita coisa de nada, assim. Ele sabe um pouco de muita coisa, mas não sabe muito de quase nada, né? Especialista em ideias gerais, assim, né? Uhum, Geralmente é isso. A gente sai da faculdade de jornalismo muito cru, né? A gente aprende o básico da teoria, da comunicação, evidentemente, né? Tem algumas disciplinas afins de sociologia, filosofia e tal, mas enfim, é muito raso. E isso uhum. a prática que dá o norte para a gente, assim, né? O jornalismo ele propicia a especialização, né, do profissional. Você pode se especializar naquilo que você gosta, né? Em esporte, em cultura, em política, em economia, né? Eu gosto muito de crime organizado, de tratar com crime organizado. Eu sempre gostei muito disso Uhum. e acabei me especializando nessa área, assim. Mas eu Ótimo. tenho condição de fazer matérias de outras áreas também. Talvez não fiquem tão boas, mas enfim, eu tenho condição de fazer, condição técnica de Ó, a fazer, porque Priscila, a não, a Priscila, Priscila está dizendo que quer muito ler o seu livro, né? Olha, Priscila, vale a pena. Você que inclusive trabalha no fórum com psicologia forense, né? Na vara da criança, da infância e da juventude, você vai gostar muito, né? É alguma coisa que abre muitos olhos da gente, anota aí, né? Cocaína, a Rota Caipira. É o primeiro livro que foi lançado aqui no Rio Preto Shopping. Eu isso. tenho uma foto muito linda com vocês lá também. Pois é, Saudade daquela época, saudade, saudade. né? E também tem qualquer coisa, você manda mensagem que eu te mando a capa dos livros, né? Tranquilo. É um pouco grandinho, mas enfim, acho que vale a Sim, pena. muito. E muito bem comprovado, né? No final do livro é muito interessante a gente ver os relatos, né? Os boletins e tudo mais. Vale a pena. ele é todo referenciado, assim. É como você falou, a questão da pesquisa jornalística, né? Eu fiquei 5 anos pesquisando sobre esse tema, reuni papéis e papéis, papéis que estão no Você viajou armário, até para assim. Bolívia, né? Para fazer Viajei essa para pesquisa da Bolívia para droga. conhecer a origem da produção da coca, assim. Fui para Bolívia e foi uma experiência maravilhosa, assim, escrever esse livro, Ah, né? que medo. Ai, ai. É isso Pois é. aí, o Mané. O Mané falou que está com saudade de você e da Simone agora há pouco aqui Ah, para sim, cima. saudade também, saudade também. É, A você aquática não deve ter. gera relações de amizade, né? É engraçado, é legal isso, né? É muito bom isso. Dá Exatamente. saudade, viu, Ana? Dá Dá saudade. saudade. Dá Bastante. saudade, sim. E esse ano a saudade ficou maior ainda, porque eu fiquei sem ir, né? A última vez que eu fui lá Você foi em ficou, começo de né? março. Nossa, Ana, Ficamos tanto aqui tempo, quase um ano já, né? quase um ano. O Mané eu Pois vejo é. sempre, porque o Mané treina minha mãe, minha sogra, minha filha, né? Então eu Ah, tô sim. sempre com ele. Já fez 2 lives aqui comigo no Ah, que Bate-Papos, né? legal, que Sim, o legal. professor, Ele é que a ótimo. gente, ele é ótimo. Tá vendo? Olha, É. pessoal, é isso aí. Todo mundo que eu falo que ele é ótimo, eu não sou suspeita, ele é bom mesmo. Não, ele é. Ah, mas é que gostoso.
Muito legal. Ai, é bate-papo com amigos mesmo, você tá vendo, Alan? A gente conversa, o pessoal vai aqui fazendo, todo mundo conhecido, né? Muito Sim, gostoso, eu fico muito contente. Eu tô adorando esse programa, né? Acabou virando um programa que não é jornalístico, é um programa que também não é entrevista, porque eu não fico perguntando, a gente bate um papo mesmo, né? sim, Como sim. você falou, o jornalista tem uma cultura geral, eu tô ficando um pouco assim, viu? Uma psicóloga generalista, porque Ah, eu, que não- bom. eu eu já tive muitos convidados de muitos assuntos aqui que são muito interessantes, né? E a gente sempre tem vontade. Ah, Inclusive, tem legal, uma né? Que amiga você... minha que tá na Alemanha, ela assiste sempre as entrevistas, as lives depois, e ela já falou que ela acha que a sua entrevista não vai, a sua live não dá para fazer uma parte só, que nós já temos que combinar a segunda parte, porque ela é muito como eu, assim, gosta de ver a coisa. A Eliana, viu, Eliana? Você vai assistir no YouTube, você vai ver a gente falando de você. Muito Legal, muito séria, né? bom. A gente fica muito brava, né? Ela, inclusive, é tradutora e intérprete, né? Na Ah, sim, que Alemanha, legal. trabalha com a gente. Mané, você ficar vermelho é difícil, hein, Mané? Fala sério. Mané, até parece que ele tem vergonha, né, Alan? Fala sério. Pois é, pois é. Mas vamos continuar, ainda temos alguns minutinhos. Quero que você faça seu fechamento, que a gente aproveite até o último minuto. Pois é, Ana, assim, o que eu dei, assim, hoje a gente vive um período difícil, um período muito polarizado no país, né? As pessoas, um clima às vezes de ódio, né? Na sociedade, né? Isso até afasta famílias, pessoas de uma mesma família, isso já vem desde 2018, assim, né? Pessoas de uma mesma família brigam por conta de questões políticas, ideológicas, e o vírus, ele veio, claro que causou muito dano, né? Muitas mortes, a gente vive um momento, assim, absurdo, né? O que aconteceu em Manaus na semana passada é uma coisa horrorosa, né? Eu nunca imaginei que fosse ver, né? Acho Triste, que ninguém triste nunca demais. imaginou que fosse vivenciar uma situação tão grande dessa, né? Mas também a pandemia serviu para que a gente também refletisse algumas coisas, né? Voltasse mais para o nosso grupo social, familiar, né? Desse mais valor às relações familiares e visse realmente que muitas vezes esse clima de ódio, ele é gratuito, ele é vazio, ele não tem sentido nenhum, né? As pessoas precisam, pelo contrário, as pessoas têm que ter compaixão. A pandemia tem que ser um exercício para o brasileiro de compaixão, né? De ter compaixão pelo outro, né? De empatia com o outro, de saber, Então, de tentar imaginar o que o outro passa, o que o outro sofre, né? E procurar ajudar de alguma maneira. Então, quem sabe possa ser uma virada aí, né? Nas nossas relações sociais, né? E as pessoas, enfim, esse pesadelo passe e um dia a gente olha, claro, a história nunca vai ser apagada, isso vai ficar, né? A gente vai contar vai. para os nossos netos, né? Para os nossos filhos, o que a gente passou, né? O que a gente está passando, né? Enfim. Mas eu acho que é um ponto também de mudança, quem sabe, na sociedade, né? Que a gente saiba conviver melhor em sociedade, né? Que a gente está é tão fácil conviver em sociedade hoje, por conta da tecnologia, que aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não tem, você sabe melhor que eu isso, a gente não tem às vezes as ferramentas psicológicas necessárias para conseguir dar conta dessa convivência, né? Exatamente. É. Muita coisa boa aconteceu, muitas coisas difíceis aconteceram, né? Essa Uhum. pandemia ela vai deixar lembranças boas, mas ela vai deixar sequelas também. Inclusive, eu estou para preparar um material a respeito de como vai ser o retorno da pandemia, né? Tá certo que ainda faltam aí mais de 6 meses para que a gente possa observar uma queda no número de casos, né? Porque a vacinação vai ser lenta, a vacinação vai exigir da gente, como uma amiga, a Vera Márcia estava aqui com a gente, Vera Márcia, ela também é escritora, já estamos montando aí uma data, ela também vai fazer aqui com a gente Ah, legal. um, uma live, depois eu mando para você e para a Simone para vocês assistirem, né? Ah, legal, Então, obrigado. isso.
E aí a gente sabe que vai ter. Nossa, até lembrei dela, até esqueci do que eu ia falar. Mas, enfim, a gente vai ter o pós-pandemia, né? Que a gente está, lembrei, que a gente está conversando a respeito dessa questão que ela disse que nós vamos ter Sim. que ter resiliência e paciência para esperar a vacinação de cada grupo. Sim, 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 sim. E aí o país é tão bagunçado que a gente já vê. Eu já previa isso, até comentava com a Simone que ia ter gente que ia furar fila, porque o Brasil não é um país. A sociedade brasileira não é madura e ela é muito calcada nas relações patrimonialistas, né? Quem pode mais sempre tem mais, né? É um país muito desigual, absurdamente desigual. A gente vê muita coisa errada. Eu, como jornalista, vejo muita coisa errada, mas Eu ao mesmo imagino. tempo também a gente tem que ter fé no ser humano, né? Porque senão a gente fica com uma visão cínica da vida, né? E a gente não pode É, ser cínico diante da vida, né? A vida tem que ter um sentido. Então, a gente tem que ter esperança de que vai mudar, né? Quando a gente faz uma denúncia no jornalismo de alguma irregularidade, a gente tem esperança de que a gente consegue mudar as coisas para melhor, né? Ainda que seja pouca coisa, um detalhe, né? Mas a gente fica feliz quando consegue colocar o problema em debate, e gerar reações, e enfim, é isso que move, né? A gente tem que ser idealista sempre, né? é. E Alan, para terminar, eu falei que não é entrevista, você fica bem à vontade se você não quiser, mas eu gostaria que você trouxesse, porque a gente adora testemunho, né? Pessoas como você que trabalham num jornalismo grande, num jornalismo de revistas grandes, histórias grandes, como eu falei do seu livro, que foi todo um relato jornalístico desse crime organizado que é, infelizmente, o tráfico, né? E que nós em Rio Preto estamos aí nesse meio de caminho, infelizmente, né? Sim, Mas eu sim. gostaria que você, se você tiver uma notícia que você lembra desses quase 30 anos de profissão, alguma coisa que você queira dividir com a gente, que foi um dos seus melhores momentos nessa vida de jornalista, você poderia responder? Sim, claro, claro. Você está falando, eu estou me lembrando de um episódio que ocorreu em Rio Preto. É, Em 2004, eu estava no Diário, minha primeira passagem pelo Diário da Região. Eu publiquei eu pesquisei durante alguns meses casos de pessoas assassinadas pela Polícia Militar, né? Claro, pessoas invariavelmente, todas elas pobres, muito pobres, da periferia de Rio Preto, né? E eu pesquisei, eu fui a São Paulo, eu vi muito processo, enfim. Em alguns casos eu consegui mostrar que o que se falava que era uma resistência, um tiroteio, uma troca de tiros, na verdade era uma execução mesmo, né? Jovens pobres foram assassinados pela Polícia Militar naquela época. Eu publiquei essa matéria, eu me lembro, em março de 2004, tive uma repercussão gigantesca em Rio Preto, e uma das mães que tinham perdido o filho, ela muito pobre, e ela, depois que eu publiquei a matéria, eu ainda tive um pouco de contato com ela, mas perdi. E se passou mais de 10 anos, passou uns 12 anos mais ou menos, eu ainda estava em Rio Preto, quando eu reencontrei ela, sabe? E ela falou que ela rezava por 12 mim anos. todos os dias, rezava por mim todos os dias, porque eu tinha, de alguma maneira, feito justiça para a morte do filho dela, né? Então isso me marca profundamente, assim, até hoje, né? Ela apanhou da polícia depois que saiu a matéria, foi uma coisa muito grotesca aquilo, mas assim, o fato de que eu estive do lado do mais fraco, né? O jornalista ele tem que estar do lado mais fraco sempre, né? E ela não Sempre. tinha por quem, ela não tinha a quem recorrer diante daquela injustiça. E eu dei voz para ela de alguma maneira. Aquilo marcou muito, assim. E ela, quando ela me abraçou, que ela me reviu depois de 12 anos, ela falou: olha, sinta-se abraçado pelo meu filho, né? Que não está aqui agora, né? Assim, então, uma coisa que marca a gente para a vida inteira, né? É Ai, muito, que muito coisa legal isso, linda. né? Por isso vale a Ai, muito pena a gente obrigada. continuar, né? Com Levei muito certeza. processo judicial por causa dessa matéria. A polícia me Isso. processou, os policiais, Eu ia mas te perguntar. Uhum. nós ganhamos, o jornal ganhou todos eles.
Mas, Porque da mesma enfim, forma a gente falou de todos os profissionais que são bons e ruins, na polícia também tem gente maravilhosa, mas tem gente que claro, tem realmente gente ruim, é evidente, é evidente. Tem gente boa, muito boa. A maioria são bons, né? A é, maioria são ótimos policiais, né? Mas tem os ruins também, né? Os policiais ruins. o problema é que os poucos ruins fazem um estrago muito grande. É esse que é o problema, Muito, né? muito mesmo, E, exato. e aí os bons, eu Exatamente. tenho amigos policiais que ficam muito bravos com isso, porque eles falam, a gente paga pelos maus, né? E é Sim, exato. sempre assim. Exatamente, exatamente. Ah, eu não estou acreditando. Já são 55 minutos, que droga, Vai acabando acabar, né? rápido. As lives são sempre assim, deliciosas, porém, apenas no final a gente já vê que tem que controlar isso e é frustrante, né? Mas assim, eu sinto muito mesmo. Espero que nós tenhamos uma oportunidade de Claro, estarmos vai ser juntos sempre um aqui. prazer. O prazer foi Nossa, eu todo gostei meu, foi muito. maravilhoso. Muito Ai, bom mesmo conversar com que você. bom que foi, porque para mim foi incrível também, maravilhoso. Eu fico Que muito bom. feliz, né, que você tenha respondido assim de prontidão, você tenha aceito o meu convite, né? Eu até Claro, mandei a sempre. mensagem para Simone primeiro, Simone, fala com o Alan, vê se eu posso convidá-lo, né? Claro, sempre uma honra e um Muito prazer estar aqui, obrigada, Ana. Eu que muito agradeço a obrigada. oportunidade. Que Deus Um continue abração. abençoando você, a sua Amém. profissão. Até Amém. mais. Pessoal, obrigada a Até todos que mais. estiveram Obrigado a conosco todos. aqui. Um Muito abraço, bom fim de obrigada. semana. Igualmente. É isso aí, Lúcio. Muita coragem do Alan, sim. Meu irmão está dizendo, muita coragem Ah, fazer é matérias legal. Vou assim. mandar um abraço, Lúcio. Tchau, Obrigada a tchau. todos pela colaboração. Muito obrigada, Priscila. Tchau, tchau.